Irmãos, Evangelho de João, capítulo 17. Irmãos, a palavra diz no capítulo 3, os irmãos não precisam abrir, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então, ele usa o parâmetro, ele faz a gente olhar para Jesus, que é o único Filho gerado, o único Filho de Deus. Unigênito é esse o significado. E isso faz com que a gente entenda o valor de um cristão. Porque nós não tínhamos valor, éramos inimigos, éramos pecadores. Mas uma vez que foi pago um alto preço por cada um de nós, o preço é o sangue de Jesus. Então o valor é muito grande. O Senhor Jesus colocou o valor em nós. O nosso Deus verdadeiro foi quem colocou o valor em nós. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos uns para os outros, nós temos que entender isso. Até se vocês observarem a ceia, se os irmãos observarem a doutrina da ceia, desde a mensagem de Jesus ensinando sobre a ceia, os irmãos vão perceber que a palavra vem falando que nós somos o corpo. Então, quando nós participamos da ceia, que nós partimos o pão, nós lembramos, claro, porque é o objetivo principal, lembrar da morte de Jesus até que ele venha. Ele mandou, né? O próprio Senhor Jesus nos mandou fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a palavra do Evangelho vem mostrando que nós somos membros do corpo, que juntos formamos o corpo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Então, participando do pão, nós também estamos, de certa forma, conectando-nos uns aos outros. Existe uma conexão, existe uma ligação. A palavra fala lá em Efésios 4, um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, fala de unidade. Então nós percebemos em todo o Evangelho a importância da igreja. Quando o Senhor Jesus fala com o apóstolo Pedro, chama ele, né, fala que foi o Pai que revelou para ele aquelas coisas e diz, né, que te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a união de irmãos, a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, de cada um dos membros, é que tem as chaves do céu. É que tem a força, que tem o poder, que tem a autoridade no nome de Jesus, em que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Porque estamos todos unidos. Então aí os irmãos percebem, e os irmãos observam pela leitura e pelo que a mensagem da palavra vem nos ensinando hoje, a importância de cada um. Eu percebo a dificuldade que é de uma pessoa se converter a Cristo, se tornar cristão. É uma dificuldade muito grande. E muitos olham para Jesus, almejam a salvação, mas acabam desistindo, desanimam, vão embora. E a gente conhece aqui muitas histórias. Foram muitas as pessoas que foram embora. E quando eu falo foram embora, não é porque mudaram de ministério, foram para outra igreja. Se perderam. Estou falando isso, né? E esse é um prejuízo muito grande. É um prejuízo muito grande. O Senhor Jesus morreu para nos dar vida e salvação. O próprio Deus se fez carne. E não é pouca coisa isso, irmãos, porque ele sendo o próprio Deus, criador de todas as coisas, ele se faz como uma de suas criaturas. E não é qualquer criatura, é uma criatura que caiu. O homem caiu. O homem foi contaminado com pecado. O homem vivia em transgressão, em idolatria, em todo tipo de imundície. Então o próprio Deus vem e se faz como um de nós. E existe um sacrifício, um sofrimento muito grande, uma humilhação muito grande, que era para nós passarmos por isso. Nós merecíamos estar naquela cruz. Nós é que merecíamos as chicotadas. Nós é que merecíamos a humilhação, o escárnio. Nós é que merecíamos a morte. Mas ele veio porque nos amou de uma tal maneira. E aqui, em João 17, verso 20, é Jesus Cristo intercedendo por nós. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também estes sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus orou. É a vontade de Jesus. O Senhor Jesus se colocou em oração, pedindo ao Pai que nós, porque Ele orou por nós aqui, fôssemos uma unidade. Como Ele é uma unidade com o Pai, nós sejamos também uma unidade neles. Olha que maravilha, que bênção, né? A vontade de Jesus. Ele quer nós
com a mesma mente, com a mesma atitude. Ele nos quer assim. Atitude, razão, entendimento, santidade, unidade da fé. Glória a Jesus. E aí, irmãos, verso 22, né? 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, o Senhor Jesus, ele quer um conhecimento, um aperfeiçoamento dos santos, daqueles que creram. O Senhor Jesus nos quer plenos no amor, plenos na graça, plenos no Evangelho. Ele diz, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes. Então, o cristão verdadeiro, ele conhece Jesus verdadeiramente. E ele conclui no verso 26, e eu lhes fiz conhecer o teu... Jesus falou qual nome, irmãos? O Senhor Jesus falou algum nome além do nome de Jesus? Então os irmãos percebem que falando o nome de Jesus, ele revela o Pai. O Senhor Jesus não falou Jeová nenhuma vez. O Senhor Jesus não falou nenhum outro nome que seria uma variante ou uma outra forma de dizer esse nome. Nenhuma vez. E muitas escrituras, fragmentos, escritos em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, provam que esse nome nunca foi dito. Então o Senhor Jesus está revelando o Pai no nome de Jesus. Revelando o Pai na atitude de Jesus. No caráter de Jesus. E nós vemos em Jesus justamente aquilo que Ele quer que nós sejamos. Levando a palavra, batalhando pela fé. O Senhor Jesus pregava de dia, orava de noite. O Senhor Jesus se entregou durante a sua vida no ministério, quando Ele começa a pregar, levando a vida e a salvação. Amando aqueles que creram nele. Se dedicando, levando a palavra da verdade. Glória a Jesus. Em 1 de João, glória a Jesus, capítulo 1, verso 1, 1 de João. O que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Não havia vida eterna antes de Jesus. Não havia mesmo. Alguns criam em vida eterna. Tinha os saduceus que não criam em ressurreição em vida eterna. Outros povos criam, mas eles buscavam promessas, profecias. Se vocês olharem na lei, nada apontava para a vida eterna, nada. Só falava de bens, só falava-se de vanglória, de vitórias entre as muitas nações. Glória a Jesus. E quando o Senhor Jesus confrontou os fariseus, disse, vocês buscam encontrar a vida eterna nas Escrituras, e elas apontam para mim. O que fala de vida eterna lá está apontando para mim. Glória a Jesus. E ele diz, verso 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tá vendo? Então, ele vai concluindo. Então, ele primeiro levanta esse ponto importante. Olha, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a vida não estava aqui no mundo. A palavra da verdade não estava aqui. O poder de toda a criação não estava aqui, mas nós tivemos esse privilégio. Tocamos, vimos, presenciamos, damos testemunho do que vimos. Glória a Jesus. A vida eterna. E é essa vida eterna que nós passamos para vocês. Aí está dizendo isso na carta. Quem está recebendo essa carta está recebendo o quê? Essa manifestação. Dizendo, olha, vocês estão aprendendo isso para que vocês tenham essa comunhão. Então, no fim das contas, os irmãos percebem o cuidado
do apóstolo João em levar a palavra e o entendimento sobre a comunhão. Em que, conhecendo Jesus, conhecendo a palavra da vida, nós passamos a ter comunhão. Nós passamos a ter união. Verso 4. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui, irmãos, o que dá para entender? Uma pessoa que anda em pecado não pode dizer de maneira nenhuma que tem comunhão com Deus, que anda com Deus. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a... Mas qual que é a evidência, né? Aí ele vai falar da evidência. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com... Ter comunhão uns com os outros é uma evidência. Qual que é a lógica disso? O que essa mensagem está dizendo? Está dizendo que a igreja tem esse poder. A igreja tem esse poder de transformar as pessoas, de pessoas que andavam em trevas, porque é o que ele diz no verso 6. A pessoa anda em trevas e diz que está em Deus. Não tem como. É impossível. Mas uma pessoa que está na igreja, que tem comunhão, automaticamente essa pessoa vai andar na luz. E aí a gente até poderia voltar, a gente não vai fazer isso, mas a gente voltar lá em capítulo 3 de João, ele chega nesse ponto. Ele fala que as pessoas não vêm para a luz para que as suas obras más não sejam reprovadas. Mas as pessoas que vêm para a luz, elas vêm porque as obras delas são feitas em Deus. Uma pessoa que está no corpo de Cristo, uma pessoa que tem comunhão com o Evangelho, essa pessoa ela vai, de uma forma ou de outra, ser transformada. Ela vai ser aperfeiçoada, ela vai vencer as trevas. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E não fique imaginando portas com dobradiça, com rangido de porta. A porta do inferno, né? Porta do inferno é brecha para o maligno agir. Porta do inferno é uma forma do maligno te conduzir para o caminho do pecado, da morte, das trevas. Então, quem está ligado na igreja, quem está conectado na igreja, esse tal, ele está firme, esse tal, ele é aperfeiçoado. A palavra do evangelho que é pregada, a comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos, faz com que todas as trevas fiquem manifestas. E a pessoa que tem a sinceridade, a pessoa que tem a intenção de ser como Jesus, de ser unidade, como Jesus é um com o Pai, sermos também todos nós de um mesmo pensamento, de um mesmo pensar, do mesmo agir, essa pessoa, ela quer ser transformada, ela quer. Ainda que quando aparece a nudez, quando aparece as trevas, ela não gosta, é desagradável, é triste, é muitas vezes uma ferida que se abre, ela automaticamente, pela sinceridade, ela fala assim, não, mas eu mesmo assim eu vou permanecer. Mesmo assim, eu vou continuar, porque é isso que eu quero. É isso que eu quero ser transformado, eu vou vencer. E ela continua. Então, os irmãos percebem nesse texto, né? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo? E aqui vem uma outra parte importante, porque a palavra nunca disse que porque nós cremos em Jesus, nós não pecaremos mais. Porque ele vai dizer aqui na sequência, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Mas o que ele disse antes? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o... Se andarmos na luz, se temos comunhão uns com os outros. Então o poder do sangue de Jesus, ele atua na igreja. Ele atua na comunhão. Ele atua na santificação da igreja. Que tem as chaves dos céus. No qual as portas do inferno não prevalecem. O que é não prevalecer? É porque em algum momento uma porta se abre. Uma porta do pecado muitas vezes se abre, mas ela não prevalece. Por quê? Está ligado na igreja. Está ligado em Cristo. Está ligado no corpo. Ela não vai prevalecer, ela vai ficar exposta. Tem uma porta aberta aí. Olha a porta aberta aí, vamos trancar essa porta. Então a ministração, a comunhão, a exortação, a correção, a doutrina, tudo isso que vem na igreja é o que faz a diferença. Glória a Jesus. Então, irmãos, cada pessoa é de um jeito, né? Vamos lá em 1 de Coríntios 12. 1 de Coríntios. Vamos ler verso 4 em diante, irmãos. Ora,
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Deus abençoe, irmão. Verso 11 de novo. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, nessa primeira parte aqui, irmãos, só para a gente não perder o contexto dessa parte aqui da carta, essa parte da carta, ela está dentro do contexto em que o apóstolo Paulo vai entrar num ponto para corrigir a igreja de Corinto, porque todo mundo queria falar em línguas. E é o que acontece hoje também. Hoje entrou mais algumas outras doutrinas aí nas igrejas, né? Algumas manias, né? Costumes. Mas aqui dá para perceber que todo mundo queria falar em línguas. E o apóstolo Paulo ele vai entrando, né? Com sabedoria e vai falando, olha, o Espírito Santo vai usar vocês, cada um de uma forma diferente. O Espírito é o mesmo, mas ele vai distribuir os dons de acordo com cada pessoa. Ele vai entregar. É isso que ele está dizendo aqui. Essa foi a primeira parte que nós lemos aqui. Do jeito que ele quer. E não importa de onde nós vimos, quem nós éramos, não importa conhecimento, se você era judeu, se você era grego, se você era samaritano, não importa de onde você veio. Se converteu a Cristo, pertence ao corpo, o Espírito Santo vai te usar de alguma forma. Glória a Jesus. Verso 14, irmãos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo e cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos honrosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais nobres não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então ele usa o exemplo do próprio corpo. Ele fala em nós, né? Ele fala do nosso corpo. Dá exemplos de membros do corpo. Dá exemplo, por exemplo, do olho, do olfato. Que são membros, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar no olho, se a gente pensar no nosso órgão olfativo, no nosso ouvido, qualquer um desses que for removido, vamos dizer assim, ou anulado, vai fazer uma falta, vai ser um prejuízo muito grande, né? Glória a Jesus. E cada um tem uma função totalmente diferente, mas todos são importantes. Mas ele vai indo para um caminho e ele vai falando de partes do corpo que são menos honrosas. Mas essas são muito mais honradas. Então, eu quando jogava bola, né? Depois que eu fiquei mais velho, eu aprendi a chutar com a perna esquerda. Mas era uma tristeza. Mas se eu pegar uma bola de vôlei e jogar e tentar fazer um saque com a mão direita, se eu treinar um pouco eu consigo, né? Mas com a mão esquerda, é lamentável, é uma vergonha, parece um braço morto, né? É até engraçado eu tentar dar um tapa com a mão esquerda. É desengonçado, né? E aí, se eu pensar nessa atividade, né? Eu lembrei disso agora, veio na minha mente. Mas se a gente pensar no nosso corpo, algumas partes do nosso corpo, a gente pensa assim, essa parte é inútil, né? Já tentaram desenhar com a mão esquerda, quem é destro, né? E vice-versa para quem é canhoto? Escrever.
A gente começa a escrever, de repente escreve a letra ao contrário. O cérebro parece que não funciona, né? Não funciona. Então, irmãos, e tem partes do nosso corpo que a gente dá muita honra. Por exemplo, as nossas partes íntimas, a gente tem uma peça de roupa só para ela. E ela fica guardadinha ali, protegida. E é uma honra. E, na verdade, é o que tem menos honra. Mas a gente honra muito mais. Tem um zelo, tem um cuidado muito maior. Então, isso quer dizer o quê? Levando isso para o corpo, né? Que os pequenos no corpo, aqueles que dão mais trabalho, aqueles que se julgam ou que alguém julgaria ser menos honroso, é o que a gente dá mais honra, é o que a gente honra mais. E aquele que se diz, né, ou se julga maior, normalmente é o que recebe menos honra, é o que leva mais porrada. No nosso corpo é assim. Esses dias eu estava trabalhando de mecânico lá em casa, irmãos. De vez em quando eu faço isso. Antigamente eu fazia mais. Depois que eu trabalhei 2 dias de mecânico, eu percebi que o meu dedão aqui estava totalmente roxo. Já saiu já, mas estava totalmente roxo. Aqui, ó, de tanto eu dar porrada nas ferramentas para soltar os parafusos, martelei esse dedo aqui, uma porrada que eu dei nesse dedo, bem forte mesmo. Mas em nenhum momento eu usei o dedinho para fazer força. Eu dei honra para ele. Eu não pensei assim, você vai fazer igual, né? Não foi assim. Eu distribuí. E a gente faz isso, porque a gente entende, né? A gente entende o nosso corpo como que é. Então, irmãos, é uma figura, e são exemplos que são dados, para a gente perceber que a igreja é um corpo. E o Espírito Santo vai nos usar e vai acontecer isso mesmo, né? Isso acontece mesmo. Então, se a gente começar a lembrar aqui, claro que eu não vou citar nome de ninguém, de forma nenhuma, mas quantas pessoas que deram mais trabalho, né? E foram ali sendo honradas e sendo cuidadas. E muitas foram embora mesmo assim. E muitas vezes a gente não consegue ver aquele que está, muitas vezes, tomando a porrada, como é o caso do meu dedão, trabalhando ali no serviço de mecânica. Ficou roxo, ficou dolorido. E no outro dia ele estava dando porrada de novo. É ele que está dando porrada lá e não tem jeito. É ele que vai dar porrada, porque é ele que é forte. Então, irmãos, a mensagem ela nos mostra, com as figuras, né, do corpo natural, o corpo de Cristo. Não quer dizer, irmãos, porque não existe falar de cristão e falar de evangelho sem falar em sinceridade, irmãos. Porque o cristão ele tem que ser sincero, porque o cristão que não é sincero, ele não permanece no corpo. Então, não tem como as pessoas se reunirem num só corpo e as pessoas, por exemplo, receberem um dom, uma capacitação e não colocarem em prática aquilo que Deus deu. Ou seja, não agir com sinceridade. Deus te capacitou, Deus te deu aquilo ali. Naturalmente vai acontecer. E é o que acontece, isso acontece mesmo. Deus vai usando as pessoas e o corpo vai ganhando forma. Glória a Jesus. Então, irmãos, bendito é o nome de Jesus. A palavra está nos ensinando, né? O que é ser corpo e como que o Espírito Santo cuida de nós. Verso 26, acho que eu parei no 25, né? Verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E é um fato, irmãos. Se um membro do corpo padece, todos os membros padecem. Ou deveriam padecer. Ou deveriam. Então, um membro está padecendo, você está vendo, você sentiu, você percebeu. Naturalmente, vai ter que ter oração, vai ter que ter comunicação, vai ter que ter um cuidado, vai ter que ter um carinho, vai ter que ter um amor. Por quê? Porque está doendo. E no nosso corpo é assim. Está doendo aquele membro ali, você vai honrar ele. Você vai zelar dele, você não vai largar ele de qualquer jeito, né? Não vai. No dedo, você vai, passa uma pomada, evita ali, pelo menos, de esforçar muito no outro dia. Você sabe o limite. Opa, peraí, vou ter um cuidado aqui. E assim é no corpo de Cristo também. Então, nós passamos muitas vezes por dificuldades e algumas pessoas sentem dor. Algumas pessoas estão enfermas. Então, nesse momento, é o momento da igreja se movimentar. A igreja orar, a igreja se comunicar, para que o corpo seja sarado por completo, né? Glória a Jesus. E a palavra está dizendo isso, né? A palavra que disse aqui, ó, verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos queridos, o Senhor Jesus, quando ele fala com Saulo no caminho de Damasco, ele diz o que para Saulo? Por que me persegues?
por que me persegues? Então o Senhor Jesus, sendo o cabeça, ele estava sentindo. Ele estava sentindo os membros do corpo padecendo. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está me perseguindo. Então, os irmãos percebem nesse texto, né? Outro texto, o Senhor Jesus, ele fala, né? Que naquele dia as pessoas seriam chamadas e ele falaria, por quê? Ele falaria, por quê? Porque eu tive fome, me desse de comer. Os irmãos conhecem o texto. Tive sede, desse de beber. Estava preso, fosse me visitar. Etc, etc, etc. Mas quando que eu fiz isso, Senhor? Quando fizeste a um dos meus? Então nós somos membros do corpo de Jesus, do corpo de Cristo. Nós estamos ligados a Jesus. E isso nos torna, irmãos, membros de um só corpo, um com Cristo, uma unidade em Cristo. Mas nos torna valiosos. Nós temos que entender o valor de cada irmão. Cada irmão é muito valioso. Então temos que ter um cuidado. Temos que ter essa união. Temos que ter esse sentimento, como diz a palavra aqui, né? Quando eu falo de sentimento, é atitude, né? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, João 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Então, o novo mandamento é diferente do velho, né? O velho, um dos mandamentos era amar o próximo como a ti mesmo. Aqui ele diz, vocês devem amar uns aos outros como eu, seguindo o meu exemplo, meu caráter, a minha atitude, do jeitinho que eu fiz. Verso 35. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns. Então, os discípulos de Jesus têm um amor mútuo. O mundo não entende isso. Tem muito cristão por aí colocando em pé de igualdade um mundano, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Jesus, em pé de igualdade com um cristão, um irmão na fé. Não é isso que a palavra ensina. A palavra está dizendo que o mundo que não crê em Jesus, o mundo que não está ligado em Cristo, que não é corpo, que não é membro, vai saber que nós, é o que está escrito aqui, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns. Então, o comportamento da igreja, a atitude dos irmãos, a evidência mostra para o mundo que nós somos discípulos de Jesus, que nós aprendemos com Jesus. Então o mundo cria várias coisas para falar que ama igual Jesus ou que cumpre o mandamento de Jesus, e não é verdade. Para cumprir com os mandamentos de Jesus, tem que, primeira coisa, estar ligado no corpo. Não existe viver sendo membro do corpo de Cristo sem estar ligado no corpo. É impossível. É impossível. Glória a Jesus. E no capítulo 15, irmãos, vamos terminar aqui, que o horário já foi. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu contentamento permaneça em vós, e o vosso contentamento seja completo. Vocês estejam contentes, completamente contentes. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo enquanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então o mandamento de Jesus está falando claramente com a igreja, irmãos. Tem que ser diferente. Entre nós, a coisa tem que ser diferente. O zelo, o cuidado, tem que ser diferente. Então, isso muitas pessoas não percebem. Muitas pessoas não compreendem isso do Evangelho. Não compreendem. Muitas pessoas entendem assim, que todas as pessoas do mundo são irmãos. Todo mundo é filho de Deus. E o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que veio para o que era seu. Está falando de Jesus. Mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Creu em Jesus? Está andando em trevas. Está mentindo, não crê coisa nenhuma. O Evangelho diz isso. Creu em Jesus? Guardou a sua palavra. Conheceu a verdade o
libertou. Não é mais escravo do pecado. Foi transformado. É filho de Deus. Recebeu o Espírito Santo. É família de Deus. É família de Deus. O sangue de Jesus está sobre ele. Esse tem muito valor. Muito valor. O Senhor Jesus disse, olha, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, não é isso que ele disse? Por quê? Porque, irmãos, o cuidado tem que ser redobrado entre nós. Glória a Jesus. E, infelizmente, irmãos, nós vimos, né? A experiência que nós já vivemos. Pessoas não dando a mínima para fazer a vontade própria, foram embora. Não deram a mínima. Eu não estou feliz, quero ser agradado. Pá, foi embora. Causou um prejuízo enorme. Arrasou a igreja, muitas pessoas foram embora. Fizeram um mal muito grande. Algumas pessoas caíram, não se levantaram, foram embora. Não estou contente, não estou feliz, não está me agradando. Vou fazer a minha vontade. Vamos fazer a minha vontade? Você topa fazer a minha vontade também? Está em comunhão comigo? Na nossa vontade? É a vontade de Jesus? Não. A palavra de Jesus fala o quê? Sobre contenda, porfias, pelejas, dissensões e outras várias palavras, né? Que isso não pertence aos salvos. Não herdarão. Então não pode haver isso. Então não é uma obra de Deus fazer isso. Fazer isso, rachar a igreja, colocar um contra o outro. Brigas, contendas, pelejas, isso não é de Deus. Não é. Então, irmãos, esse cuidado, essa preocupação tem que haver dentro de todos nós. Então, toda vez que a gente cuida da igreja, que a gente cuida uns dos outros, muitas vezes a gente é colocado para pensar. Ou às vezes a gente quer se colocar do lado de um ou do lado de outro. E na verdade, o que nos une é uma verdade. Só existe uma verdade, o Evangelho de Jesus. Eu preciso colocar tudo diante da palavra, tudo. A palavra vai conduzir as nossas ações. A palavra vai nos ensinar o perdão, a paciência, a longanimidade, a sofrer. A palavra nos ensina a sofrer. Então, nunca vai ter a palavra dizendo a separação. A palavra nunca vai dizer isso. A palavra nunca vai dizer a favor da contenda. Nunca. A palavra vai falar de sofrer, aprender a sofrer, a suportar, a crescer, aproveitar um momento de dificuldade e ser aperfeiçoado na paciência. Porque a paciência vai produzir experiência e vai produzir esperança. Então, a igreja, ela tudo sofre. A igreja, ela tudo espera. Tudo crê. Por quê? Porque o Evangelho fala do amor. Nós vemos aqui, tudo é o amor. O novo mandamento de Jesus é o amor. Então essa deve ser a nossa conduta, irmãos. A palavra em primeiro lugar. Então nós nos comunicamos e colocamos a palavra sempre em primeiro lugar. É a palavra que conduz. É a palavra que aconselha. É a palavra que corrige. É a palavra que perdoa. É a palavra que une, que salva. Então, que o Evangelho, né, irmãos? Porque tudo isso aqui gira ao redor da mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus nos ensina, glória a Jesus, a sermos amáveis, unidos, benignos uns com os outros. E colocar o Evangelho em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Vamos agradecer, irmãos?